Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, salve, salve você que tá aí, né, estudando para o seu concurso, para a sua prova e agora vai entrar em contato com uma das coisas mais contagiantes que eu acho, que é a história geral. Eu acho muito contagiante, particularmente eu amo história, minha formação é história, minha especialização é história, aí meu mestrado vai para a área de sociologia, mas a história, eu acho ela sensacional. E eu, professor Tchê, tenho o maior prazer de trazer para você essas informações em nome do Alfacom. Informações que são aí necessárias e serão também suficientes para que você tenha uma boa preparação, para que você tenha uma boa prova e para que você desenrole os assuntos de uma forma sensacional. E neste bate-papo de agora, eu vou falar para você sobre a Idade Moderna. Lembra? Eu preciso que você lembre que a Idade Moderna é o período que vai de 1453 depois de Cristo até 1789 depois de Cristo. Tudo depois de Cristo agora, tá? Agora não tem mais nada a partir deste momento, tem mais nada antes de Cristo não. A partir de Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é tudo depois de Cristo. Então esse é o período. Lembrar que 1453 é a queda de Constantinopla, 1789 é a Revolução Francesa. Esse é o período da Idade Moderna. Mas sabe o que é legal? Se você lembrar de alguns itens, se você lembrar de alguns pontos, você consegue praticamente matar toda a Idade Moderna. Como assim, tia? É simples. Quando nós falamos da política da Idade Moderna, a política da Idade Moderna é marcada pelo absolutismo. Poder absoluto do rei. O rei emerge como a figura centralizada de poderes plenos sobre os seus súditos, governando para uma nobreza que lhe dá apoio político e governando para uma burguesia que lhe dá apoio econômico. E em relação à economia, nós temos aqui, o mercantilismo. O mercantilismo, ele é a característica da economia durante a Idade Moderna. O mercantilismo é a forma política, a forma econômica dos estados absolutistas. A economia do absolutismo é marcada por este pensamento, ou melhor, por essa conduta, essa atividade mercantil. E a expansão marítima europeia, ela foi marcada ou foi marcante pelas chamadas grandes navegações. Então as grandes navegações, elas desbravaram aí o mar, o oceano e mostraram o interesse das nações europeias em conquistar novos mercados, novas zonas, novas áreas para exploração. Então olha, quando o Tchê falar para você Idade Moderna, você já lembra dessas três coisas. Então vamos lá, vamos fazer um teste? Idade Moderna, política, absolutismo, ok? Idade Moderna, economia, mercantilismo. Idade Moderna, as grandes navegações marcam a expansão marítima europeia. Então, o destaque para a Idade Moderna, ou o destaque da Idade Moderna é o continente europeu. O centro do mundo durante a Idade Moderna é a Europa. E eu quero que você acompanhe comigo um pouquinho como aconteciam essas relações políticas relacionadas ao absolutismo monárquico. Antes de nós acompanharmos, deixa eu só escrever aqui para você, o absolutismo monárquico. Por que que o nome é absolutismo monárquico? Porque o rei, monarquia, ele tem poderes absolutos. Por isso o nome é absolutismo monárquico. O rei representa basicamente toda a estrutura relacionada à organização desse estado. Então, acompanha comigo na tela. Olha a tela aí, Olha a tela para você. Então aqui nós temos o Estado absolutista. Tá observando o Estado absolutista? Legal. Então nós temos o rei, tá? O rei que é a figura central dessa estrutura toda. O rei é a figura central de toda essa estrutura. O rei, tá? Ele tem apoio político da nobreza. Então a nobreza, aquela antiga nobreza feudal, a nobreza, os duques, os condes e os marqueses, dão apoio ao rei, ajudam a sustentar o rei, dão poder ao rei. A igreja também dá poder ao rei. A igreja ajuda a sustentar. Então esse rei, esse poder central dele é justificado, tá? Justificado, ou seja, existe aqui uma sustentação a este poder. Nós também temos aqui, uma estrutura onde a burguesia, que não tem poderes políticos, a burguesia, vou até puxar uma setinha aqui, sem direitos políticos. Quem tem direito político? Somente a nobreza. A burguesia não tem direitos políticos.
ela sustenta o rei, né, pagando a ele impostos, paga impostos ao rei. Paga impostos para sustentar o poder real. Em troca, o rei ajuda a burguesia facilitando as questões comerciais. E assim a burguesia dá apoio ao rei também. Apoio financeiro e também, pagando impostos, ajuda a sustentar a monarquia. A burguesia explora artesãos, os artesãos produzem aquilo que a burguesia comercializa, por exemplo, ou até mesmo a burguesia explora em relações de trabalho os artesãos. Nós temos os camponeses, eles estão submetidos a toda essa estrutura. Os camponeses, eles estão dessa forma, submetidos à figura do rei e necessitam do rei, pagam impostos ao rei também, pagam impostos para a igreja, pagam impostos para os nobres. Então, o mais explorado é o camponês. O camponês é o mais explorado de todos, porque ele paga imposto, né, para o conde, ele paga imposto para a igreja e ajuda também pagando imposto para o rei. Há um excesso de impostos do que impedia que esses camponeses saíssem da sua condição. E o rei, de todo esse dinheiro que ele recebia, ele repassava uma parte da renda para sustentar a nobreza, ele repassava uma parte da renda para sustentar a igreja. Então é essa relação marcante do chamado Estado absolutista, o poder absoluto ao rei, que é justificado aí por estruturas como a igreja, a nobreza, o próprio apoio da burguesia, que não tem direitos políticos, e toda essa estrutura é sustentada com base nos impostos. Pode voltar aqui para mim. Pode voltar aqui para mim. Então, olha só que interessante. Toda essa estrutura que nós observamos, toda essa estrutura vinculada ao poder real, ela se sustentava, mas se sustentava com bases também teóricas. Por isso que nós temos aqui, ó, durante a Idade Moderna, os chamados teóricos do absolutismo. Quem são os teóricos do absolutismo? São pessoas que escreveram para justificar toda aquela estrutura. Então, teóricos do absolutismo, nós podemos citar aqui, ó, entre outros, Nicolau Maquiavel, tá? Nicolau Maquiavel, que escreve a obra O Príncipe, e o Nicolau Maquiavel, tá? Ele, com a obra O Príncipe, é um dos teóricos do absolutismo. Mas o Nicolau Maquiavel, o que ele quis escrever na sua obra, era uma obra de inspiração greco-romana, por isso, inclusive, ele está no hall dos renascentistas, para justificar a existência deste poder. Quando Maquiavel escreve a obra O Príncipe, ele aborda temas interessantes, e nesses temas interessantes ele faz uma nova revisão da ética. Então, o Nicolau Maquiavel, ele substitui a ética tradicional pela ética política na obra O Príncipe. A ética política na sua obra O Príncipe. Ai, não é aquele que tem um piazinho que viaja por vários mundos. Não, esse é o Pequeno Príncipe, filho. Maquiavel escreveu O Príncipe, tá? Um manual usado aí pelos reis como forma de justificar as suas ações, onde a finalidade da ação, ela deve ser vista como ética ou não. O que o Maquiavel faz é o seguinte: até então se dizia que a ética estava na ação. A ação é ética ou não? Essa era uma ética tradicional. O que o Maquiavel faz é dizer não. A ação não é ética, né? O rei, o príncipe não precisa necessariamente ter uma ação ética, mas a finalidade da ação é que tem que ser ética. Se a finalidade da ação for ética, ótimo. Se a finalidade da ação for ética, está valendo, porque o rei, o governante, o príncipe, ele não pode fazer uso das mesmas relações que seus súditos. Ele deve ter uma situação especial, porque a finalidade dele não é manter a si, como os súditos fazem. A finalidade dele é manter o reino, é manter uma estrutura. Então aquela frase básica de que os fins justificam os meios está atribuída a Maquiavel, apesar dele não ter oficialmente dito isso, mas está atribuída a ele por causa da essência da ideia da obra O Príncipe, onde a finalidade das ações justifica os meios empregados para alcançá-la. Entendeu bem? Então a finalidade das ações justifica os meios empregados para alcançá-la. Aí a gente tem um outro cara,
O Jean Bodin, tá? Jean Bodin, também outro teórico do absolutismo. Jean Bodin escreve uma obra que às vezes a gente fala assim, nossa, mas espera aí, como é que ele escreve uma obra chamada A República e essa obra é teórica do absolutismo? Porque ele não está necessariamente falando da forma ou defendendo a forma de governo república, mas ele defende aqui o poder real. Ele defende o poder real como o único poder capaz de organizar uma sociedade. E sabe o que ele fala? Ele fala sobre a origem divina do poder real. O rei tem um poder que não se origina no homem. O poder real se origina em Deus. Deus é quem concede ao rei o poder. É Deus que concede ao rei o poder para governar. Por isso o rei acaba sendo incontestável. Como é que você vai contestar o rei? Ah, eu vou recorrer ao STF, né? Não, mas o rei tem o poder de Deus. É Deus que justifica o poder. É o Deus que dá o poder ao rei. Caramba, então, consequentemente, meu amigo, o rei é quase que isento de qualquer tipo de julgamento, tá? Aí nós temos um outro cara também, chamado Jacques Bossuet. É esse cara aqui, ó, Jacques Bossuet. Era um dos caras mais falados, mais propagados aí dentro da ideia do absolutismo. O Jacques Bossuet, o que esse cara fazia aqui, cara? Esse cara escreveu uma obra chamada Política inspirada ou tirada, tanto faz, política inspirada ou tirada nas Sagradas Escrituras, política inspirada nas Sagradas Escrituras, onde ele faz uma justificativa religiosa, tá? O Jacques Bossuet dá uma justificativa religiosa, eu coloquei um U a mais aqui. Ele justifica, né? Ele justifica a estrutura como sendo uma estrutura, né, pautada e fundamentada na organização das pessoas mesmo. Nessa política tirada das Sagradas Escrituras, o rei, ele é predestinado de Deus. O rei só poderá ser julgado por Deus e as escrituras sagradas é que afirmam que a monarquia é o melhor. Porque nas escrituras nós não vemos outra forma. Deus é rei dos reis. Então o rei supremo de todos os reis da terra seria Deus. E são as sagradas escrituras que justificam essa estrutura. Por isso que Jacques Bossuet era um cara muito falado. Todo mundo citava o Jacques Bossuet. Então, toda vez que tinha um absolutismo, tinha ideia lá. Então, Bossuet tá aqui, Bossuet tá lá, Bossuet tá não sei aonde. O pessoal justificava, usava muito o nome do Jacques Bossuet. E esse cara foi um dos principais teóricos do absolutismo. E temos um outro cara também, que é chamado Thomas Hobbes. E esse cara, Thomas Hobbes, ele é autor de uma das frases mais conhecidas, né? Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. E na obra O Leviatã, né, nessa obra O Leviatã, o que o Thomas Hobbes faz? O Thomas Hobbes justifica a necessidade de um poder real, a necessidade de um Estado, porque o homem está o quê? Fadado à destruição. Se o homem ficar por conta própria, o homem se destrói. Se o homem ficar por conta própria, ele vai querer destruir, porque o homem é o lobo do homem. Então ele fala sobre a necessidade do Estado. O Estado é aquilo que permite ao homem viver em sociedade, porque ele vai afirmar que, por natureza, o homem é mau. E o Estado, aí ele existe para manter a harmonia, ou pelo menos manter a estrutura dessas pessoas vinculadas a uma vida comum, juntas numa vida comum. Porque se deixasse o homem no seu estado de selvageria, a destruição seria certa. Então veja que o absolutismo ele não surgiu como uma forma política desvinculada de teorias filosóficas de base muito bem fundamentada. E essas bases fundamentadas do absolutismo justificavam toda a estrutura do poder centralizado nas mãos do rei. Tá certo? Entendeu bem? Compreendeu bem essa ideia? Compreendeu bem a questão? Ok, então lembra, falou da Idade Moderna, absolutismo é a marca política. Este absolutismo, poder centralizado nas mãos do rei, foi justificado por teóricos que escreveram aí favorecendo a centralização política nas mãos do rei. E eu falei para você agora há pouco sobre também a questão da economia, né? Então vem esse item aqui, ó, o mercantilismo. Mercantilismo, eu quero que você lembre sempre de uma classificação, de um conceito relacionado aí ao mercantilismo. Então vamos entender assim, ó, o mercantilismo, ele é a política econômica
política econômica dos estados modernos, tá? Guarda bem isso, política econômica dos estados modernos. Então, na Idade Moderna, a política econômica era qual? Era o mercantilismo. E o mercantilismo, ele tinha uma base. Qual é a base do mercantilismo? É o comércio. O comércio é a base do mercantilismo. E o que o Estado procura, professor Tchê? O que o Estado quer com isso? Simples. O Estado procura a balança comercial favorável. Até hoje é assim, não é? Até hoje, lógico, balança comercial favorável. Isso é o que o Estado procura. Vender mais e comprar menos. Isso aqui é uma das coisas que o Estado procura. Então, vender mais e comprar menos é a procura do Estado, é a busca do Estado, ok? E nessa busca pela balança comercial favorável, o que o Estado faz? O Estado simplesmente busca explorar outras áreas, busca explorar outras regiões, busca riquezas para o seu tesouro. E nessa época, uma das riquezas, uma das formas de riqueza é isso aqui, ó. Deixa eu até anotar aqui embaixo, é o metalismo. O que é o metalismo, professor Tchê? O metalismo é um conceito muito usado durante o período mercantil, em que a riqueza de um estado está diretamente associada à quantidade de metais preciosos que esse estado possui. Então existia uma busca desenfreada, uma busca louquinha, dá uma empinadinha, uma busca pelos metais preciosos. Então nós buscamos ouro, nós buscamos prata, nós buscamos riquezas e também buscamos vender mais do que comprar. Olha as duas coisas que nós buscamos: vender mais do que comprar e metais preciosos. Vender mais do que comprar e metais preciosos. E riquezas, terras, metais preciosos e tudo mais. E quais eram os meios, Tchê? Os meios adotados aí pelos estados absolutistas para alcançar isso? Temos vários meios. Por exemplo, protecionismo do Estado. O Estado protegia a economia. Ele protegia a economia por meio da intervenção do Estado, o intervencionismo. O Estado interfere diretamente na questão econômica. Então ele protege a economia, o Estado intervém na economia, o Estado cria, por exemplo, barreiras e elevadas tarifas alfandegárias. O Estado dificulta a entrada, mas facilita a saída de produtos e assim ele favorece a burguesia. A burguesia, inicialmente, fica muito feliz com isso, porque é a certeza, é a garantia, é o respaldo que a burguesia precisa para fazer valer toda a sua experiência e toda a sua economia. Então a burguesia fica muito feliz, a burguesia fica muito contente, a economia protegida, intervencionismo do Estado, o rei protege e intervém, a burguesia ganha, paga impostos ao rei, o rei fica feliz, fica contente com esses impostos, ele usa parte aí para passar para a igreja, parte passa para a nobreza e a estrutura toda é sustentada. Mas como é que ele faz para buscar metais preciosos, por exemplo? Aí vem uma outra coisa legal. Que é o colonialismo. O colonialismo foi outra prática muito presente aí. O que é o colonialismo, professor? É a busca por colônias, para o quê? Para a exploração. Busca por colônias para exploração. Essa aqui é, a característica muito forte deste período também. Então as grandes navegações, a expansão marítima europeia, a expansão das grandes navegações veio justamente para buscar colônias para exploração, para vender para essas colônias, buscar terras para encher a nobreza de felicidade, buscar metais preciosos para fazer valer o seu tesouro e para enriquecer o Estado. Essas são práticas comuns relacionadas ao período da Idade Moderna, ao mercantilismo. Agora eu quero que você acompanhe na tela uma estrutura bem legal para você entender aí, tá? Olha só que interessante, acompanha na tela comigo. Então a gente tem aqui o mercantilismo, tá? O Estado absolutista apoia os negócios da burguesia e sustenta os nobres pagando renda. Então aqui, ó, nobres ou nobreza, apoiada pelo rei e apoiando o rei, burguesia, que também recebe incentivo do rei e apoia o rei financeiramente. Economia mercantil.
Então, barreiras alfandegárias usadas aí para proteger a economia, estímulo à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivos às manufaturas nacionais. Então, aqui nós temos o intervencionismo e o protecionismo do Estado, tá? Então, olha só, a proteção, o protecionismo do Estado está aqui e o intervencionismo do Estado está aqui também. Ele protege e intervém na economia. E aí nós temos o objetivo, né? Ou seja, o Estado mais forte, vamos colocar aqui em outros termos, ó, o Estado mais forte, quanto mais rico, mais forte. Por quê? Porque quanto mais rico, mais eu consigo investir em defesa. E nós temos também a busca pelos metais preciosos para enriquecer esse Estado, ok? E temos a busca de balança comercial favorável, vender mais do que comprar, ou seja, exportações maior do que importações. Pode voltar aqui para mim. Então veja, era uma estrutura que tinha tudo para dar certo. Era uma estrutura sensacional, era uma estrutura fabulosa, era uma estrutura fantástica e agora nós vamos buscar colônias, vamos buscar novas terras, vamos buscar novas regiões, vamos buscar áreas para exploração. Então é aqui que surge o contexto das chamadas grandes navegações. As grandes navegações marcaram a expansão marítima europeia. É isso que eu quero que você lembre. Elas marcaram a expansão marítima europeia. Inicialmente a Europa foi o grande destaque, tá? E essa expansão marítima europeia, ela se deu num contexto da Idade Moderna, a busca por colônias. Essa expansão marítima europeia, ela veio da necessidade e ela tem um pioneiro aqui que foi o quê? Foi Portugal, o pioneirismo português nas grandes navegações. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, na busca por riquezas além mar. E por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, professor Tchê? Porque Portugal reuniu as condições necessárias para isso. Vários são os fatores associados ao pioneirismo português nas grandes navegações, como a centralização política, a ausência de guerras internas, a localização geográfica, uma escola, um centro de estudos náuticos chamado Escola de Sagres, que usava um lema bem interessante: navegare necesse est, vivere non est necesse. Navegar é preciso, viver não é preciso. A Escola de Sagres teve todas as condições para investir em estudos que possibilitaram aos portugueses desbravar rotas até então desconhecidas. Portugal conseguiu ser o pioneiro nas grandes navegações por essa série de fatores relacionadas então à centralização política, à localização geográfica, à Escola de Sagres, à ausência de guerras. Nós temos também aí os avanços tecnológicos promovidos e empregados nas navegações, e tudo isso fez com que Portugal se lançasse ao mar oceano. Outra coisa interessante também é que Portugal não tinha uma vastidão de terras agricultáveis. Portugal não tinha uma vastidão de propriedades rurais que pudesse justificar ou fortalecer a sua economia. E isso fazia com que ele tivesse que achar uma alternativa, e a alternativa foi as grandes navegações. Então as grandes navegações marcam a expansão marítima europeia num contexto de política absolutista, de economia mercantil e a busca por colônias. Foi o desbravamento do mar-oceano, ganhando mercados que eles nem imaginavam. Eu quero que você acompanhe agora na tela um mapa muito interessante, onde você vai observar aí, basicamente as rotas portuguesas. Olha na tela, pode acompanhar. Acompanha comigo na tela aí o que você observa. Olha que interessante, ó. Então nós temos aqui as grandes navegações. Aqui nós observamos Portugal, tá aqui Lisboa, olha só. Então, existia um centro de comércio muito forte, que era aqui, ó, que era Calicut, nas Índias. Nós tínhamos algumas rotas, né, para este comércio. Tínhamos algumas rotas, mas era muito difícil saber se conseguiríamos chegar aqui pelo mar ou não. Por isso, Portugal começa uma campanha bem interessante de busca por colônias, e também, ao buscar colônias, ele, quem sabe, tinha a intenção de achar um caminho marítimo para as Índias. Tudo começa em 1415, com a tomada de Ceuta. Olha só, Ceuta aqui, ó, no norte da África. 1415, a tomada de Ceuta marca o início das grandes navegações
pelos portugueses. Depois os portugueses tomaram as Ilhas Madeira, lá em 1425. Depois, em 1427, Açores. Então essa região toda aqui, ó, Portugal está colonizando, Portugal está tomando, Portugal está buscando colônias. Portugal, no ano de 1434, chega aqui, ó, no Cabo Bojador, no continente africano, estendendo seus domínios coloniais. Tá? Depois nós tivemos a conquista da Guiné, depois a conquista aí de Cabo Verde, tá? E Portugal estende ainda mais os seus domínios. E começa um grande projeto que é, se possível, chegar até as Índias pelo mar. Essa empreitada, ela passou a ser uma grande possibilidade quando esse cara aqui, ó, Bartolomeu Dias, saiu de Lisboa nessa rota aqui, ó, e conseguiu chegar aonde? Conseguiu chegar até o Cabo das Tormentas. O Cabo das Tormentas, no ano de 1488, foi a prova para os portugueses de que era possível, sim, nós chegarmos às Índias pelo mar. Só precisávamos ultrapassar o continente africano. E isso aconteceu no ano de 1498. Quando Vasco da Gama partiu de Lisboa, deu uma baita volta aqui, contornou o continente africano e chegou às Índias em 1498. Estava descoberto oficialmente o caminho para as Índias. O rei Dom Manuel quis voltar às Índias, quis voltar a este lugar, e no ano de 1500 tivemos uma expedição, que foi a Expedição Cabralina, que partiria de Lisboa com o objetivo de ir para as Índias. Cabral partiu, chegou em Cabo Verde, desviou, e acontece a descoberta do Brasil aqui, ou o achamento do Brasil, como você preferir, no ano de 1500. Pedro Álvares Cabral coletou o que tinha que coletar, relatou a descoberta e prossegue no seu caminho para as Índias, chegando às Índias também. Então a Expedição Cabralina, ela, apesar de ter descoberto o Brasil, ela partiu para as Índias, sim. Pode voltar aqui para mim. Ela partiu para as Índias, sim, tá? Ela queria voltar para o mesmo lugar da onde nós tínhamos saído, ou melhor, para onde nós tínhamos ido com o Vasco da Gama. E essa expedição, a Expedição Cabralina, ela ajudou a confirmar a posição portuguesa na economia durante a Idade Moderna, durante o contexto da economia mercantil. Então lembra disso, falou Idade Moderna, política absolutista, economia, mercantilismo. Então nunca mais esqueça disso aqui, ó, o mercantilismo com as suas práticas relacionadas à busca de metais preciosos, relacionado à busca de colônias e balança comercial favorável. Então vamos lá para você lembrar: mercantilismo, balança comercial, ok? Balança comercial favorável. Mercantilismo, a busca de metais preciosos, porque a quantidade de metais preciosos que um estado possui faz referência à sua riqueza. Eu quero ver agora se você, com base nesses dados que eu passei até agora para você e isso que eu anotei no quadro, consegue responder a questão comigo aí. Vamos responder a questão para dar uma treinada, para afiar o nosso discurso? Acompanha comigo aí a questão no seu material. O sistema mercantilista organizou a esfera das trocas econômicas do mundo ocidental no início da Idade Moderna, a época das monarquias absolutistas europeias. Uma das características do sistema mercantilista era o metalismo, que pode ser definido como, letra A, os metais só tinham validade nas trocas comerciais entre metrópoles e suas colônias? Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque o metalismo não tem relação com troca, o metalismo tem relação com uma coisa que a gente chama de riqueza. Lembra do conceito? A riqueza de um estado está diretamente relacionada à quantidade de metais preciosos que esse estado possui. Então não pode ser a letra A. Letra B, os metais só tinham validade para as nações com grande capacidade de navegação como a Espanha. Primeiro que o pioneiro foi Portugal, depois viria a Espanha. E o metal tinha valor para todo mundo, tinha valor na França, tinha valor na Espanha. Na Espanha, inclusive, ele foi conhecido como bulionismo. Na Espanha conhecido como bulionismo, na França como cobertismo e em Portugal nós chamávamos de metalismo mesmo. Então não pode ser a letra B. Olha a letra C. A riqueza de uma determinada nação era medida pelo acúmulo de metais preciosos que ela tinha em suas reservas. Ótimo, esse é o conceito de metalismo. A riqueza é medida pelo acúmulo de metais preciosos. Vou colocar só metais, mas você sabe que eu estou falando de metais preciosos. Então a riqueza é medida pelo acúmulo de metais preciosos, esse é o conceito do metalismo.
Letra D, a riqueza de uma determinada nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela depositava nas bolsas de valores de outras nações. Ainda não existe bolsa de valores, essa alternativa viajou. Por isso a resposta certa, letra C para você. Muito bem. E olha o que diz a próxima questão. A política econômica do Estado absolutista, o mercantilismo, reuniu práticas e doutrinas que em suas diversas modalidades entre os séculos XVI e XVII, caracterizou-se por letra A, liberalismo econômico como forma de manutenção da aliança política do rei com os segmentos burgueses? Não. O mercantilismo não tinha liberalismo, não. O mercantilismo tinha o quê? Protecionismo. Protecionismo econômico do rei. O rei protegia, não era liberado, não. Letra B. Protecionismo alfandegário por meio de proibições das exportações que visava o equilíbrio da balança comercial do Estado? Não, tudo bem que existia protecionismo, mas nós valorizamos a balança comercial. Balança comercial é o quê? Exportar mais do que importar. Então nós não temos aqui o rei tentando travar as exportações, muito pelo contrário. Letra C, intervencionismo estatal nas atividades comerciais lucrativas que proibiu a concessão de monopólios a grupos privados. Corretíssimo. O intervencionismo é uma outra característica aqui do mercantilismo. Intervencionismo do Estado. Então o Estado intervém, o Estado é o responsável por boa parte dos negócios, tem coisas aí que ele não concede à exploração privada, então tem negócios que a burguesia não vai participar, tem negócios que a burguesia fica alheia. Coisas muito lucrativas o Estado tinha como seu princípio e ele intervinha nisso. E isso vai criar um probleminha com a burguesia daqui a pouco. Daqui a pouco nós veremos na história, daqui a pouco que eu digo assim no período histórico, tá? Não é daqui a pouco no tempo não. Eu digo dentro da história, dali um tempo, nós teremos problemas com a burguesia. A burguesia vai ficar indignada com o rei, a burguesia vai querer derrubar o rei, a burguesia vai perceber que somente tendo acesso ao poder político, ela consegue expandir a sua economia. E isso vai trazer uma baita de uma dor de cabeça para o rei. Então a letra C está correta. Letra D, expansão do poderio naval como garantia das comunicações marítimas entre as metrópoles e seus impérios coloniais. A expansão naval não foi para garantir uma melhor comunicação, não. A expansão naval foi para garantir novas colônias. Não pode ser a letra D. E letra E, restrição dos privilégios senhoriais relacionados à participação da nobreza no comércio ultramarino e nas companhias comerciais do Estado, tais como a Companhia das Índias Orientais e das Índias Ocidentais. Restrição dos privilégios senhoriais, não. A nobreza tinha influência e ampla participação, era detentora dos direitos políticos e isso deixaria a burguesia muito frustrada, porque um dos sonhos da burguesia era o poder político também. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido e que mercantilismo, fique na sua cabeça e se aparecer na sua prova, você gabarite essa questão. Forte abraço, até a próxima.